pessoa que tem problemas financeiros, uma pessoa que tem dívidas, é uma pessoa que falta integridade nela? Sim. Eu acho que falta integridade dela com ela mesma. Na hora que ela diz assim, e aí eu sei que muita gente vai me ouvir falar isso, pode até ficar meio bravo, mas assim, é pra dar uma cutucada mesmo. Tem gente que escreve e diz assim, Lu, adorei esse vídeo, vou aplicar, vou fazer hoje mesmo. Será que a pessoa faz mesmo? Porque eu recebo depois de um tempo, várias pessoas me escrevem dizendo, eu vi esse outro vídeo e já consegui resolver. E outras pessoas que veem vários vídeos e não tem tanto resultado assim. Tudo bem, algumas pessoas têm dificuldade de aplicar sozinha, e por isso até às vezes vem para o curso. Algumas pessoas levam mais tempo, e eu acho que velocidade nem é o importante. É importante a direção, é você caminhar mesmo. Mas tem muita gente que assiste e não faz, que diz que vai fazer e não faz, que diz que vai ligar para o amigo, que vai no banco, que vai fazer isso e não faz. Isso é falta de integridade. Falta de integridade não é ser desonesto. Falta de integridade é você não agir por inteiro, você não está inteiro ali, sabe? Você deixar um buraco, você deixar coisas incompletas. Se você deixou alguma coisa incompleta, você começou a fazer e não foi até o final, faltou integridade, está incompleto, tem um buraco. Eu tenho certeza, se as pessoas ou as que têm dívidas, ou aquelas que nem têm dívidas, mas simplesmente não conseguem guardar dinheiro, se elas analisarem ali, tá faltando integridade em alguma área da vida delas, às vezes nem é a financeira, sabe? E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu consigo olhar para trás e olhar para minha vida e ver como eu faltava com integridade. Desde as pequenas coisas, amanhã eu te ligo, dizem que carioca tem essa mania, né? Legal, amanhã a gente se vê lá, e a pessoa não tá nem pensando em ir, né? Isso é falta de integridade. Você não diz que vai se você não vai. Então, assim, eu fazia essas coisas. E eu agi, então, com falta de integridade ali, e eu acredito de verdade que uma forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. Eu não sei o que estou dizendo, essa frase não está saindo da minha cabeça, ela foi imputada na minha cabeça no dia que eu participei de um treinamento com o T. Harv Eker, que é o autor de Segredos da Mente Milionária. Ele veio para o Brasil, deu um treinamento, eu fiz questão de fazer esse treinamento com ele, e eu vi ele dizendo, a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras. E ele disse isso num momento em que algumas pessoas estavam voltando do intervalo e voltaram atrasadas. E eu estava nesse bolo. Fui no banheiro, a fila estava grande, demorei, voltei atrasada. Essa é a minha desculpa, a minha justificativa. E aí sentei na cadeira atrasada e ele ficou olhando e ele falou, vocês estão faltando com integridade, vocês não estão se comprometendo. Eu pedi para voltarem no horário e vocês não voltaram. A gente tem as nossas desculpas. Eu tinha a minha. Falei, a fila estava grande. E aí, quando a gente tem a nossa desculpa, a gente ainda joga no outro. Ainda falei assim, pensei na hora, vocês que fizessem esse treinamento num outro local onde a fila não fosse ficar tão grande. A culpa não é minha, a culpa é de vocês. É muito fácil, quando a gente falta com a integridade, a gente colocar a culpa no outro, responsabilizar o outro. Mas ele disse que era para voltar na hora e ele perguntou, vocês se comprometem a voltar na hora? Eu levantei a mão, todo mundo levantou a mão e disse que voltaria na hora. E eu não voltei. Não tem desculpa, sabe? Eu disse que voltaria e não voltei. Eu tenho que dar meu jeito, a responsabilidade é minha. O comprometimento é meu, na vida financeira também é assim. E aí, quando ele disse isso, olha, vocês estão faltando com comprometimento, vocês não estão sendo íntegros, vocês não estão aqui inteiros, vocês dizem uma coisa e fazem outra. E a forma como vocês fazem uma coisa é a forma como vocês fazem todas as outras. Naquela hora eu fiquei bem pé da vida, sabe? Fiquei pensando assim, que esse cara nem me conhece. Tô nem aí pra ele, vou fingir que nem foi comigo. Só que quando ele foi falando, eu fui percebendo que às vezes eu chegava atrasada assim, e eu falava, foi o trânsito. Ou que eu dizia, né, que eu ia estar lá, e aí acabava não indo, e aí não ligava para avisar. E aí, essas pequenas coisas em várias áreas da vida, se você soma, aquilo torna quem você é. Né? A pessoa que chega atrasada, a pessoa que diz que vai fazer e não faz, a pessoa que não termina o que começou. Né? E aí, desse jeito, como é que a gente cresce financeiramente na vida sendo essa pessoa? Quando ele falou isso, eu falei, caramba, eu não estava gostando de descobrir aquilo, mas fez todo sentido. Então eu comecei a perceber aonde eu estava faltando com integridade na minha vida e eu não queria mais fazer isso, eu queria ser uma pessoa inteira, a pessoa que começa e que termina, a pessoa que diz que vai fazer e faz. Né? Então, trazer isso para o meu comportamento fez muita diferença. Não é fácil encarar isso. A primeira vez que a gente ouve isso é meio assim, faz parte da nossa falta de integridade dizer, a culpa não é minha, a culpa é do fulano, a culpa é do governo, a culpa é do meu chefe, do meu marido, do meu pai. Mas a gente precisa assumir a responsabilidade na nossa vida. E olha que bom, saber que a gente é responsável pelas coisas complicadas que estão acontecendo na nossa vida é muito bom. Porque se a gente é responsável por essa cagada que está dando, a gente pode ser muito bem responsável por melhorar.
E aí assumir a responsabilidade é o maior ato de integridade que a gente pode ter.